Olá, guaxinins que acompanham o canal Tudo Sobre Química. Eu sou o professor Luiz Cícero e hoje eu irei trazer uma aula sobre temperatura adiabática de uma chama, que é a temperatura máxima alcançada por uma chama, durante a combustão, uma combustão idealizada, certo? Então eu vou trazer a questão, aliás, eu vou trazer primeiro um complemento teórico e depois a questão seguida da resolução, ok? Então vamos lá. Bom, olha, a temperatura máxima de uma chama, que é também chamada de temperatura adiabática de uma chama, ela é um processo ideal, porque considera-se que essa temperatura máxima só é atingida se o processo for adiabático, ou seja, se não tiver nenhuma troca de calor, se não tiver dissipação de calor por nenhum motivo, o que é difícil, certo? Rola-se da seguinte maneira. Bom, os gases de entrada aqui, que é o combustível, mais o ar, o oxigênio, o nitrogênio, entram no queimador a uma temperatura inicial e saem do queimador a uma temperatura final, né? O calor que é liberado na reação, ele é considerado, uma entalpia, uma pressão constante, e considera-se que ele é usado integralmente para aquecer os gases de saída, por isso que chega-se numa temperatura máxima. No entanto, isso só é válido se você não tiver perda, por exemplo, perda da chama em contato com a parede do queimador, se não tiver dissociação térmica, como do CO2 em CO, se não tiver reação do nitrogênio, que sai aqui também no queimador com oxigênio para gerar NO, NO2 e etc. Por isso que é considerado uma temperatura ideal. Na prática, vai ser bem difícil de se chegar a essa temperatura máxima, ok? Bom, o combustível, quando ele queima aqui com o nitro e com o oxigênio, entra também nitrogênio. No entanto, o nitrogênio ele sai aqui e nós vamos considerar que ele sai sem nenhuma alteração, ok? Então, este calor gerado na reação aqui, ele vai ser utilizado para aquecer esses gases que vão ter uma temperatura máxima alcançada durante o processo. A condição ideal é que todo o calor gerado seja transformado em entalpia de produtos e usado para aquecer esses gases, como eu havia mencionado. Aqui já está um esquemazinho, combustível com oxidante, um oxigênio que acaba vindo também nitrogênio do ar. A temperatura máxima vai ser alcançada nessa região aqui, considerando o uso integral desse calor, Para você calcular essa temperatura máxima, nós vamos usar o ΔH de aquecimento de saída, desses gases. Então, o ΔH de aquecimento ele é dado pela integral, o somatório do N dos produtos, vezes o Cp dos produtos, as capacidades molares, vezes o dt, que integrando vai ficar ΔT. Vamos considerar este Cp constante no intervalo de temperatura, certo? Portanto, ele vai sair dessa integral e aí vai ficar N delta Cp, a variação de Cp dos produtos, Cp dos reagentes. No caso aqui estamos só aquecendo os gases de saída, então só o Cp dos produtos, vezes o delta T, que vai ser a integral de dt, ok? Então, este aqui já é a formulazinha final para você calcular o ΔH de aquecimento só dos gases que estão saindo, ok? Então vamos lá, vou apresentar uma bela questão, depois a resolução. Etanol atmosférico, a 4 mols de nitrogênio para 1 mol de oxigênio, esta é a proporção, alimentam a chama de um maçarico. A fim de obter a combustão completa e melhorar a eficiência da chama, a mistura combustível é preparada com excesso de 50% de ar e previamente aquecida até 100 graus Celsius. Determine a temperatura máxima da chama do maçarico. Então, inicialmente, vamos fazer a combustão do nitrogênio, aliás, do etanol com ar atmosférico em proporção estequiométrica. Depois, com excesso de ar, 50%, e assim determinar o ΔH em cada caso. As condições iniciais e depois a 100 graus Celsius, que é 373 Kelvin. Aqui estão os dados da questão, tanto as entalpias de formação como os calores, as capacidades caloríficas médias já no intervalo de temperatura considerado. Okay? Então pegue os dados aí, tente fazer a questão, depois
acompanhe a resolução. Bom, a combustão estequiométrica, né, sem o excesso de oxigênio, ficaria desse jeito. 1 mol de etanol, 3 mols de oxigênio, portanto entrariam 4 mols de nitrogênio, e o nitrogênio sai aqui sem nenhuma alteração. Só que com 50% de ar em excesso, a reação fica assim melhor escrita. Quando entrar 4,5 mols de oxigênio, entram 18 de nitrogênio que saem aqui. Só que desses 4,5 mols de oxigênio fornecidos, só precisamos de 3 mols. Portanto, sobram 1,5 mols de oxigênio, que deve ser representado aqui no final. Então, esses são os gases de saída do processo. 2 mols de CO2, 3 mols de vapor d'água, 1,5 de excesso de oxigênio e 18 mols de nitrogênio. Ok? Então, o calor liberado inicialmente vai ser usado para aquecer esse sistema aqui. Bom, sendo assim, ó, vamos só determinar algumas coisas. O prévio aquecimento da mistura até 100 graus Celsius vai resultar em algumas mudanças, né? O etanol vai ser aquecido até 78 graus, 78,8, onde é a sua temperatura de ebulição, e depois ele vaporiza, né? Porque a temperatura vai até 100 graus Celsius, certo? Consequentemente, a reação de combustão com 50% de ar em excesso e depois do aquecimento, ela fica melhor escrita, indicando as condições, as fases de matéria de cada uma das substâncias, certo? Portanto, o ideal seria mostrá-la assim: o etanol gasoso, o vapor d'água lá na frente também gasoso. Agora sim, vamos para o cálculo. Bom, o calor isotérmico a 100 graus Celsius desta reação vai ser facilmente determinado pela equação de Kirchhoff, né? Que é uma equação que relaciona a mudança de ΔH com a mudança de temperatura. Portanto, ΔH 373 Kelvin, ele vai ser igual a ΔH 298 nas condições iniciais, mais a integral do Cp dt. Vamos tirar esse Cp, né, considerando que ele está constante do intervalo de temperatura, vai ficar mais ΔCp, ΔT. Então, inicialmente, vamos fazer o cálculo a 298 Kelvin, que é o cálculo normal, entalpia de formação dos produtos, 2 vezes o CO2 mais 3 vezes da água, menos a entalpia de formação do reagente, que é o etanol, certo? A entalpia fornecida lá foi do etanol a 298. Bom, então, sendo assim, vamos fazer este cálculo, né? O delta substituindo os dados lá da tabela no início, nós vamos ter 1.274 kJ por mol liberados na combustão do etanol. No entanto, tem que lembrar que ele foi convertido para 373 Kelvin, né? Então, fazendo o ΔCp, que também foi fornecido, Cp dos produtos menos Cp dos reagentes, né? Vamos substituir na equação de Kirchhoff e achar o ΔH agora a 373 Kelvin. Então, o ΔH vai ser o ΔH inicial, né, que deu 1.274, mais o ΔCp, que foi encontrado aqui, vezes a variação de temperatura. Observe que não mudou muito com o ΔH, porque é uma característica do ΔH não variar tanto com a mudança de temperatura. Como essa mudança de temperatura inicialmente aqui, 298 para 373 não é tão grande, esperava já se que a mudança no ΔH também fosse pequena. Então, aqui está o ΔH padronizado agora a 373 Kelvin, que foi a temperatura inicial, ok? Aliás, que foi a temperatura depois do aquecimento e não a temperatura inicial. Bom, este calor é o calor que vai ser utilizado, né, para aquecer agora os gases de saída, certo? Admitir que todo o calor da reação se destina apenas ao aquecimento dos produtos equivale a considerar que a reação é um processo adiabático, como eu tinha mencionado no início, né? Sem perdas para dissociação, sem perdas para a parede do queimador e etc. Portanto, nós podemos fazer o seguinte balanço térmico: o ΔH de reação foi encontrado, mais o ΔH de aquecimento, que vai ser usado agora para aquecer os produtos, tem que ser igual a zero. Bom, essa é a reação com os coeficientes estequiométricos já quando tinha 50% de ar em excesso. Então, o ΔH de aquecimento, lembre que é o ΔH de aquecimento dos gases de saída. Portanto, vai ficar a integral de 373 até a temperatura desejada que nós vamos encontrar,
vezes 2 vezes o Cp do CO2, mais 3 vezes o Cp da água, mais 1,5 Cp do oxigênio, mais 18 Cp do nitrogênio, dt. Esta foi a equação que eu passei lá no início. A integral dos somatórios dos NCP dos produtos dt. Substituindo todos esses valores, né, vamos ficar com 2 vezes 38,7 do CO2, 3 vezes 33,6 da água, mais 1,5 vezes 29,5 do oxigênio, mais 18 vezes 29,1 do nitrogênio, vezes o ΔT, que é a temperatura máxima, menos a temperatura de 373, temperatura de combustão dos gases lá no início, do etanol com o oxigênio. Então, portanto, nós vamos obter que o ΔH de aquecimento é 746 vezes ΔT, que é o T máximo menos o 373. Ok? Bom, colocando isso aqui já para quilojoules, né, vai ficar 746, 10 a menos 3. Do balanço térmico lá, né, ΔH de aquecimento mais o ΔH de reação, agora é possível encontrar o T máximo, né, 1273, certo? Mas o valor encontrado do ΔH de aquecimento, 743, 10 a menos 3 vezes o ΔT, tudo isso tem que ser igual a zero. Portanto, já vamos encontrar direto a temperatura máxima, que é a temperatura adiabática da chama, né? Que vai ser de 2079 Kelvin ou 1806 graus Celsius, ok? Portanto, essa é a temperatura final da chama, considerando que não teve perda de calor nem para dissociação do CO2 em CO, nem para a reação do nitrogênio com o oxigênio, formando o NO e etc. Um processo ideal. Então, o IME apresenta, às vezes, belas questões e questões bem difíceis sobre este tema. Lembrando também que você pode utilizar a temperatura máxima, caso ele já te dê, para achar o ΔH final da reação, fazendo pelo mesmo processo aqui, né, pelo balanço térmico. O ΔH da reação mais o ΔH de aquecimento. Se você tiver a temperatura já do processo, a questão te der já as temperaturas de saída dos gases, você pode achar o ΔH final, que com certeza vai ser um ΔH menor do que o liberado inicialmente, porque parte da energia vai sendo utilizada para aquecer os gases, ok? Então espero que tenham gostado e em breve estarei retornando com mais uma aula para o canal. Vamos lá, até mais.